Olá, bom dia para você. A emenda constitucional número 72, que trata da equiparação dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos com outros trabalhadores, foi tema de muitas conversas nas últimas semanas. E mesmo com vários itens ainda a serem regulamentados, o Ministério do Trabalho lança uma cartilha para esclarecer algumas dúvidas. E nós estamos aqui para esclarecer outras dúvidas. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Andréia Antonassi, advogada especialista em direito trabalhista e também direito previdenciário. Andréia, que bom que você voltou. Bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigada pelo convite. Hoje, sempre que é esse assunto, previdência, temos assim muitas dúvidas mesmo e já começam a chegar. A proposta de emenda constitucional conhecida como PEC das Domésticas já entrou em vigor há mais de um mês, com alguns pontos ainda a serem discutidos, como o seguro-desemprego, o salário-família. A emenda prevê um prazo de 90 dias para a regulamentação de todos os direitos. E o Ministério do Trabalho lançou uma cartilha para esclarecer as dúvidas. A cartilha do trabalhador doméstico pode ser acessada e baixada pela internet na página portal.mte.gov.br, que é o portal do Ministério do Trabalho. No formato de perguntas e respostas, a cartilha esclarece dúvidas sobre os direitos já garantidos aos trabalhadores domésticos pela Emenda Constitucional 72 e também mostra quais são os direitos a serem regulamentados. A cartilha responde dúvidas sobre contrato de trabalho, jornada de trabalho, horário de descanso, controle de jornada e horas extras. Além da versão digital na internet, a cartilha do trabalhador doméstico será impressa e distribuída em postos do INSS, agências de emprego e sindicatos de empregadores e trabalhadores. André, quais são os pontos mesmo que ainda precisam de regulamentação? Como você colocou, o salário-família, porque no caso hoje, quando o empregador paga, ele paga e compensa na GPS dele. No caso do doméstico, não existe essa possibilidade de compensação por enquanto. Então, a ideia principal é como regulamentar o salário-família. No caso do seguro-desemprego, ele já é um benefício garantido aos domésticos que o empregador recolhia por opção o fundo de garantia. Então, os novos, ele tem que trazer toda essa regulamentação da obrigatoriedade do fundo de garantia e, junto com ela, a garantia do seguro-desemprego. Uma ideia legal que já está sendo discutida é com relação à jornada de trabalho. Porque o governo sinalizou com uma flexibilização, não é isso? Além da flexibilização, a possibilidade de não limitar a quantidade de horas extras, ou seja, eu como seletista no máximo 2, já o doméstico, em razão dessa flexibilização, ele poderia realizar talvez um pouco mais de hora extra. E daí seria feito, por exemplo, como se fosse um banco de horas, é ou isso? Um banco de horas ou até o pagamento mesmo, que seria nada mais justo, porque nós empregados seletistas também temos a opção ou pagamento ou banco de horas, desde que regulamentado pelo sindicato. Porque o banco de horas, ele não pode ser criado diretamente entre empregado e empregador. Ele tem que ter um respaldo do sindicato. Então, essa novidade também existe, que é uma coisa interessante. Existe um outro projeto onde tem uma alíquota única para recolhimento, onde o empregador doméstico, ele recolhe um fundo de garantia mensal, junto com o INSS e a parte do empregador, e lá na frente ele acaba não pagando a multa do fundo de garantia de 40%. Entendi. Agora, André, logo que saiu, né, essa novidade, houve uma preocupação muito grande, muita gente disse que haveria uma demissão em massa. Isso aconteceu? A demissão em massa, Madi, ainda não aconteceu por si só, mas o que aconteceu? Alguns empregadores assustaram, acabaram demitindo empregadas, mas não foi nada em massa. Inclusive, enquanto não houver essa regulamentação total de direitos, não há essa possibilidade, haverão demissões ou não haverão demissões. Enquanto não houver essa regulamentação, é difícil você dizer haverão demissões em massa, porque os empregadores estão aguardando o procedimento. O como devo proceder? Enquanto não houver esse como devo proceder, então ainda está em equilíbrio. Então, para o empregado doméstico e também para o patrão, o que a gente pode dizer agora é que
vamos aguardar mais um pouco. Existem Exato. esses pontos que devem ser ainda regulamentados, não é isso? Isso. E que, por enquanto, não precisa fazer nada. Quer dizer, a não ser a questão das horas, já começar a organizar nesse sentido, não é isso? O principal, no caso doméstico, é criar um livro de pontos para comprovar a jornada de trabalho dele e criar para o doméstico o hábito de seguir uma jornada de trabalho. E com relação demissão ou não, não são as mudanças que vão trazer demissões, porque a relação empregado-empregador ela é muito positiva. Eu tenho que deixar o empregado trabalhar à vontade dentro da minha casa. Então, eu preciso deixar que ele siga a legislação também, porque se eu quero que o meu empregador seja legislativo comigo, eu também preciso ser como meu empregado, ou seja, seguir regras. Muito bem. Hoje também a gente fala sobre direito previdenciário, além de trabalhista. Então, o Roque, que é de Petrolândia, lá de Pernambuco, ele faz a seguinte pergunta: como provar ao INSS que a nova renda para ter direito ao LOAS é meio salário por pessoa? Ouvi neste programa que o Supremo Tribunal mudou de 1/4 para meio salário por pessoa. Também ouvi na Voz do Brasil. Isso é verdade? O INSS continua negando. É mais ou menos verdade. O que acontece? Houve um processo. E, em razão desse processo, houve essa decisão. A legislação, ela mantém ainda 1/4. Então, sempre que o segurado requerer junto à Previdência, a Previdência, como órgão inicial administrativo, ela não pode conceder, por enquanto, essa decisão do Supremo. Por quê? Porque é uma decisão do Judiciário e não uma decisão administrativa da Previdência Social. Então, nesse caso, para que ele garanta esse benefício, ele também, por enquanto, tem que buscar a Justiça. E o que mudou? Quer dizer, era 1/4 e não, passou... continuou 1/4, não mudou mas daí, nada. Depois dessa... Alguém buscou a Justiça e esse segurado buscou a Justiça e teve esse benefício concedido de uma forma diferente. Só que nisso nós temos que pegar o processo, olhar todo o processo, porque às vezes você fala, a renda da família. O que é família? É quem mora junto. É só pai, mãe, filhos? Não, pai, mãe, filhos, primos, tios, avós, parentes, amigos. É a renda da família no sentido residência. Então, nesse caso, o LOAS não mudou, ele continua sendo 1/4 do salário mínimo. Alguém buscou a Justiça e teve esse benefício concedido de uma forma diferente. O André, de São José dos Campos, conta que é motorista do transporte coletivo urbano. Daí, no final de 2011, ele sentiu dores nos ombros. Ele trabalhava 15 horas por dia. Ele marcou um exame para o final do ano, né, e foi demitido poucos dias depois. A empresa alegou que era reorganização administrativa. Ele levou o exame para o médico e o diagnóstico foi realmente ruptura do manguito rotator do ombro direito, ele conta direitinho aqui. Ele passou por uma cirurgia, ele conta que está afastado com auxílio-doença e ele diz que o sindicato não auxiliou, né? Ele abriu o CAT. Ele quer saber o seguinte, a jornada dele deveria ser de 7h20, ele trabalhava 15. Quais são os direitos dele? Com relação à jornada de trabalho, ele tem que observar o quê? A jornada dele de contrato eram 7 horas, ele fazia muito mais do que 2 horas extras. Então, se a sua empresa não pagava essas horas, você pode ingressar com reclamação trabalhista, pleiteando o pagamento de todas essas horas. Com relação ao afastamento, se você verificar que essa doença era uma doença decorrente do trabalho, você pode pedir danos agora. Pedir a reintegração propriamente dita, não haveria possibilidade, porque no momento da demissão você já estava com alta médica, você deve ter feito o exame médico demissional e ele também te deu o exame médico de hábito. Então, é uma relação muito complicada. O seu afastamento, uma vez que você procurou alguém que emitiu a CAT, ou até o seu próprio médico emitiu a CAT, esse afastamento pode gerar, no caso para a empresa, um aumento do FAP, que seria o aumento do recolhimento do INSS. Agora, para ele propriamente dito, com relação a hoje estar doente, infelizmente, pelo pouco que ele contou, não caberia a solicitação de reintegração. Até porque já havia feito a demissão, cabe até o pedido, mas o juiz pode entender o quê? Como ele já havia sido demitido e ele já tinha feito exame demissional e na época ele não estava afastado, que o contrato dele era um contrato regular para rescisão de contrato. Olha, uma pergunta que é comum aqui, viu? O Cláudio Argemiro é de Jacareí, ele conta, a minha mãe nunca trabalhou com carteira assinada, nasceu e morou na área rural até os 25 anos. Ela teria direito a algum benefício? Ela mora em São Paulo desde 1970 e desde então cuida somente do lar.
Seria importante saber a idade dela, né? Porque não dá para entender se ela trabalhou 25 anos no campo ou se ela ficou até os 25 de idade. Até os 25 anos. Se ela ficou no campo até 25 anos de idade, ela não teria direito agora à aposentadoria rural. Agora, se ela trabalhou 25 anos no campo e tem como comprovar, ela tem direito à aposentadoria rural. É essa a diferença, porque pelo pouco que ele informou, não dá para saber, dá a entender que é a idade. Mais uma pergunta comum aqui. Silvia diz, sou dona de casa, não tenho renda, como faço para contribuir com 5%? Você pode comprar um carnezinho, uma guia GPS ou imprimir pelo próprio site da Previdência, pegue o salário mínimo, aplica 5% e recolhe todo dia 15. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Só que no caso, ela só vai aposentar por idade, ela não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é uma regra que é vinculada ao 5%. O Ronaldo é de Campinas e diz, eu trabalhei 14 anos seguidos, das 10 da noite às 6 da manhã. Parei por 5 anos, já tenho mais 3 anos no mesmo horário, das 10 às 6. Somando tudo, 17 anos trabalhados com adicional noturno. Isso me dá algum direito a reduzir o meu tempo de aposentadoria? Pelo fato de ser um horário insalubre, trabalhar de madrugada? Trabalho noturno não é um trabalho insalubre. Ele pode ser considerado um trabalho penoso, mas ele não é insalubre. O trabalho insalubre, ele coloca em risco a saúde do trabalhador. E o trabalho periculoso, ele coloca em risco a vida do trabalhador. No caso, trabalhar à noite, só por trabalhar à noite, não lhe garante direito nem à insalubridade, nem à periculosidade. Poderíamos até discutir algo como penoso. Agora, não tem direito à aposentadoria especial simplesmente por trabalhar à noite. Alex Martino é de São Bernardo. Ele diz, fui funcionário público, fui policial militar por 20 anos, pedi exoneração, estou trabalhando com transporte escolar. Gostaria de saber se eu começar a contribuir com o INSS, por mais quantos anos eu me aposento? No órgão estadual, faltariam 10 anos. Faltariam 10 anos no órgão estadual. A princípio, mais 15. O que acontece? Você vai ter que buscar o órgão que você estava vinculado como funcionário público, pedir a certidão que comprova o seu tempo de recolhimento. Esse tempo de recolhimento no serviço público vai ser somado à Previdência. Então, se lá no serviço público eles derem para você um documento, uma certidão comprovando somente 20, você terá que ter mais 15. Se eles derem 20 mais 3, 4, 5 em razão da periculosidade, uma vez que você era policial militar, esse período vai ser computado junto à Previdência. Então, assim, se você tiver pura e simplesmente 20, mais 15. Edmeia Silva é de Bauru e ela diz, eu estou afastada do serviço desde março deste ano. O afastamento vai terminar agora no mês 9. Só que não estou nada bem, não consigo fazer nada em casa, tenho problemas nos joelhos. Eu tenho medo que o perito me dê alta, porque eu dependo de ônibus para trabalhar. Só vou para a cidade em último caso. Eu trabalho como faxineira em firma terceirizada há 8 anos e gostaria de saber qual o meu direito nesse caso. Tenho 21 anos de registro em carteira. O fato da quantidade de anos de registro, Madi, ela não interfere em nada nesse caso específico. O que acontece? Você vai passar na perícia em março. Março, né, que ela falou? Isso. Não, ela foi afastada em março e vai terminar o afastamento no mês 9, que é setembro. No caso, em setembro, quando você passar na perícia, se por acaso ele te der alta, o que você pode fazer é entrar com recurso. Agora, qual o direito dela? Não existe um direito, porque aqui no caso o perito é o responsável legal para saber se você está apto ou não para retornar ao trabalho. Eu cometi um erro aqui, tá? Na verdade, o afastamento vai terminar no dia 9 de junho de 2013. Muda, né? Muda o que você estava explicando? Não, não muda, porque agora no dia 9, que é a semana que vem já, né? Ela passa no médico, ela vai passar na perícia. Se a perícia der alta e ela achar que ela ainda não está apta ao trabalho, ela tem 30 dias para entrar com recurso comprovando que está doente. Nesse caso, o ideal é que ela já passe no médico dela, pessoal, leve todos os documentos, os laudos, tudo comprovando que ela continua doente, que ela está incapacitada ao retorno ao trabalho. Por quê? Se ela não comprovar que ela continua incapacitada, infelizmente ela não vai ter benefício nenhum. A Previdência vai dar alta, ela tem que voltar ao trabalho. Salvador é de Salto. Ele diz, eu gostaria de saber quem decide que idade passa a ser contada, passa a contar para o tempo rural. Eu preciso de 8 anos, mas o Sindicato Rural disse que só pode contar a partir dos 16 anos. Desse jeito, só consigo 3 anos.
A idade mínima para eu ser empregado, salvo na condição de aprendiz, Madi, é 16 anos. Então, mesmo o rural, para ele começar a trabalhar e ter o reconhecimento como vínculo de emprego, no sentido trabalho rural, é a partir dos 16 anos. Dos 14 aos 16, qualquer pessoa pode trabalhar, qualquer pessoa, desde que seja como menor aprendiz. Então, eu entro como aprendiz. Agora, como trabalhador com carteira assinada, sem a necessidade do curso de aprendizagem, a idade mínima são 16 anos. Mesmo rural? Mesmo rural. E nesse caso dos 16 anos, o menor não pode fazer atividade insalubre, periculosa e nem trabalho noturno. Então, assim, embora ele seja menor, tenha carteira de trabalho devidamente assinada, ele tem regras e direitos a serem cumpridos. A Janiele Lima diz, eu queria saber se mesmo sem estar trabalhando com carteira assinada, eu posso contribuir com a Previdência. Pode, principalmente se você for trabalhado. Se você for autônomo, você vai recolher como trabalhador autônomo ou a pessoa jurídica que contrata o seu serviço, ela retém esse INSS de você. É a primeira situação. Na segunda, você não trabalha, você só tem fonte de renda de aluguel, por exemplo. Tem uma casa de aluguel e eu recebo todo mês o aluguel daquela casa. Eu posso recolher INSS? Pode. Compra um carnê, recolhe como segurado facultativo. Qual o valor? Qualquer valor entre o salário mínimo e o teto do salário de contribuição. O Carlos Alberto dos Santos diz o seguinte, eu trabalho em um hospital como operador de caldeiras. A empresa só me paga a insalubridade. Eu tenho direito à periculosidade ou não? Para trabalhar em caldeiras, me exigem a INR 13. Então, o que acontece? No caso da caldeira, é um trabalho quente, ele coloca em risco a sua vida. Quanto à periculosidade e insalubridade, quem garante o direito não é o empregador, eu vou pagar porque eu quero. É preciso ter um laudo médico, ter um LTCAT, ter um PCMSO, que é o Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Com a NR7 com a NR7 e NR9, o próprio empregador vai verificar se o seu trabalho está exposto ao risco. E a partir dessa exposição ao risco, ele vai verificar se você tem direito à insalubridade ou à periculosidade. Então, a princípio, a caldeira, por ser quente, não é explosivo, não é energia, ela não coloca em risco a sua vida, e sim a sua saúde. Então, nesse caso, o correto é somente, a princípio, a insalubridade, a não ser que os seus laudos perante a sua empresa comprove que simultaneamente você tem os dois. E hoje, quando você tem direito aos dois, você só recebe um, ou a periculosidade ou a insalubridade. Você pode escolher pelo maior, via de regra, salvo quando você consegue comprovar que você tem as duas atividades e os riscos separados e não juntos. Entendi. O Antônio Carlos é de Praia Grande, ele diz, gostaria de saber se açougueiro entra no tempo da aposentadoria especial e em quantos anos? Essa é a primeira pergunta dele. Por enquanto, não. A não ser no caso que o laudo dele comprove que ele trabalhe dentro da geladeira e que, em razão disso, existe o risco da saúde dele, em razão da empresa não fornecer um EPI condizente. Porque o que acontece? Todo empregado que trabalha com risco, a empresa tem que fornecer o equipamento de proteção individual. Então, é feito o laudo e vai dizer assim, lá pelo PPRA, o José, como é o nome dele? É o Antônio Carlos. O Antônio Carlos está exposto ao risco do frio, é preciso fornecer a ele jaleco, calça, bota e touca que tampe a orelha. Então, a empresa tem que fornecer isso. A empresa fornecendo esse EPI, ela vai estar neutralizando o risco. Neutralizado o risco, ele não tem direito mais à insalubridade e automaticamente não tem direito à especial. Então, assim, ele tem direito ou não, o laudo que vai dizer, porque a gente coloca açougueiro. Quem é o açougueiro? Ele só corta a carne. Então, o fato de cortar carne, não teria. Ele abre geladeira, ele pega a peça, ele teria direito? Teria direito. Mas olha, a continuação aqui da pergunta dele, que seria uma outra pergunta, explica melhor a situação dele. Olha, eu gostaria de saber quando eu posso ficar sabendo que eu fui mandado para a reabilitação profissional. Eu recebo auxílio-doença judicialmente. O perito judicial me incapacitou totalmente para a minha profissão. Já passei pela perícia do INSS e eles concederam o meu benefício automaticamente. Ele diz também que tem hérnia de disco e artrose. No caso, a reabilitação, quando ele passar na próxima perícia, o próprio perito já o encaminha. Ou ele vai receber um telegrama na casa dele e quando ele receber esse telegrama na casa dele, o próprio telegrama já vai dizer que ele vai para um programa de reabilitação tendo em vista a alta médica no dia X. Então, a partir daí, ele vai ser reabilitado. Aí, ou ele volta para a empresa em que ele já estava, ou a Previdência vai encaminhá-lo para uma outra empresa, o que não significa que ele voltará a trabalhar.
Porque, de repente, ele diz assim, olha, Madi, você vai voltar para a cultura. Aí você vê na cultura, a cultura diz, você não tem condições. Então, de repente, vem um fiscal junto com você, vai verificar por que a Madi não tem condições. Olha, porque ela precisa subir escadas e descer escadas e ela não pode em razão do joelho. Então, o próprio fiscal, a própria Previdência vai fazer um laudo dizendo não há possibilidade de reabilitação aonde? Na própria agricultura. Ou ele encaminha você para um outro estabelecimento, para um outro açougue, ou ele mantém você afastado. Entendi. Vamos tomar um pouco d'água? Vamos. A gente volta depois do intervalo. Continue enviando suas dúvidas hoje. Previdência Social. Continue aí. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a doutora Andréa Antonassi, advogada, especialista em Direito Trabalhista e também Previdenciário. Nós vamos às ruas, em uma dúvida sobre Previdência que chega de Belo Horizonte. As imagens são da Rede Minas. Meu nome é Heloísio Silveira, eu gostaria de saber sobre a desaposentadoria. Avançou alguma coisa? Por enquanto, nada. A desaposentadoria, a desaposentação ainda é uma interrogação. O que acontece? O segurado trabalha, aposenta. O salário dele da aposentadoria não é compatível com o salário de trabalho comum. E o que acontece? Ele continua trabalhando. E após a aposentadoria, ele vai lá e diz, poxa, trabalhei mais 1, 2, 3, 10 anos. Previdência, como fica? A Previdência diz, não fica, porque você quis aposentar. E aí, nós entramos com um pedido de desaposentação e a Previdência disse assim, tudo bem, eu te dou uma nova aposentadoria, porém, me devolva tudo aquilo que eu já te paguei durante esse período em que você ficou aposentado. Só que daí, semana passada, disseram que não. Isso, aí o que acontece? A decisão em primeira instância, olha, não precisa devolver. Aí vai para precisa devolver. Em segunda instância, não precisa devolver. A Previdência já recorreu. Então, o que acontece? Enquanto o Supremo não der a cartada final, olha, não precisa devolver ou precisa devolver, por enquanto a desaposentação ou desaposentadoria, como ele colocou, continua em suspense. Entendi. Olha, a gente fez uma pergunta aqui do Carlos Alberto dos Santos, que ele contou que trabalha na caldeira, lembra? Isso. E daí não dava para saber exatamente se ele tinha direito à periculosidade, Isso. não é isso? Daí ele conta que é uma caldeira elétrica, possui riscos de queimadura e explosão. Há um quadro de força cuja tensão é de 440 volts e há risco de choque elétrico também. A princípio, então, Carlos, você tem direito. Você tem que procurar o departamento pessoal, o RH da sua empresa, pedir para verificar o PCMSO e o PPRA. Com base nesse documento, até você pode pedir o seu PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que vem todo o seu histórico na empresa, vem o risco que você está exposto, qual EPI que a empresa fornece como proteção, como prevenção de risco e qual adicional que você tem direito. Esses documentos, eles trazem todo o seu histórico e todo o adicional ao qual você está exposto e tem direito a receber. Valéria Feliciano diz que fez uma retirada de mama e gostaria de saber se tem algum direito em relação à aposentadoria. Com relação à aposentadoria, é Valéria, né? A Valéria. Valéria, com relação à aposentadoria não muda nada. O que você pode ter direito seria uma aposentadoria por invalidez se a perícia verificar que você não tem condições de retornar ao trabalho. Você tem alguns benefícios com relação a incentivo fiscal, com relação à tributação menor, a imposto de renda. Agora, com relação ao INSS propriamente dito, você não tem nenhum benefício, pelo menos por enquanto. Há um projeto, mas ainda está em andamento. Você não tem nenhum benefício, nenhuma redução nem do tempo de contribuição e nem de uma aposentadoria maior ou menor em razão da doença. Simone diz, sou deficiente visual leve e trabalho normalmente. Gostaria de saber com quanto tempo de contribuição eu me aposento. Normal, mulher, 30 anos de contribuição ou por idade. Ainda não existe o benefício da aposentadoria diferente para o portador de deficiência. Já tem o projeto, mas ele ainda não foi aprovado. Então, hoje, o deficiente, ele ainda tem aposentadoria do mesmo jeito que eu e você. Quer dizer que a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência foi aprovada, mas não está valendo? Ainda não, ela não tem, é como se fosse a PEC da doméstica. Porque não foi definido ainda a emenda da doméstica, desculpa, isso. O que é grave, o que é uma deficiência grave, moderada. O que é leve, o que é necessidade visual, que ela colocou uma deficiência visual leve. O que é uma deficiência visual leve? Eu não enxergo do olho direito e enxergo do esquerdo. Então, isso reduz a minha capacidade laboral? Isso me dá direito? De repente, hoje eu só tenho uma redução leve, mas em razão da minha doença ser degenerativa, por exemplo, essa leve vai chegar ao máximo, ao grave.
Então, hoje a Previdência, ela ainda não tem um atendimento especial, um procedimento próprio, técnico, específico, para o portador de qualquer tipo de deficiência. Ainda ele segue a regra normal. Andréia Antonassi, muito obrigada, viu, por sua presença. Foi muito bacana o programa, Obrigada. Muita gente participou. Infelizmente não deu para responder todo mundo, mas a gente guarda para o próximo programa. Voltamos em breve e respondemos todos. Bom dia, viu? Obrigada, bom feriado bom trabalho para para vocês também. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Vamos falar sobre a criação de empresas, a força dos mais jovens nos negócios da família. Nosso tema será empreendedorismo. Bom dia, até amanhã.